Eu não vou tratar arminianos como inimigos da fé. Isso seria relegar grandes compositores de hinos ao inferno, porque heresia é algo que Deus abomina, algo que não deve ser tolerado dentro da igreja. Nós aprendemos isso em 2 de Pedro, em Judas. Pergunta que foi muito repetida tem a ver com os arminianos, né? Será que nós podemos chamar de irmãos os arminianos, já que existem diferenças teológicas significativas entre calvinistas e arminianos? O que o senhor pode falar a respeito disso? Amanhã de manhã eu vou trabalhar um pouquinho sobre o próprio sínodo de Dort. E o que vai ficar evidente para vocês é que calvinismo e arminianismo são dois sistemas antagônicos em cada ponto. Eu fui nascido e criado numa igreja batista, oriunda da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. E geralmente batistas têm um tipo de via média. Então eles dizem que eles são calvinistas de um único ponto, eles mantêm a ideia da perseverança dos santos, enquanto os demais 4 pontos são um tipo de arminianismo simplificado, alguma coisa desse gênero. Mas esse tipo de terceira via é virtualmente impossível de se construir sem que haja uma grave contradição interna. Então, no final, dentro do campo protestante, nós temos 2 sistemas, ou seja, 2 visões sobre salvação, arminianismo e calvinismo, que são antagônicas. Elas não têm como ser harmonizadas, por assim dizer. Mas desde Dort, isso não quer dizer que calvinistas têm tratado arminianos como hereges. No próprio cânone de Dort, você pode entrar na internet, ele está disponível para você ler ele em português na internet. Você vai notar que a única heresia que é explicitamente mencionada nos cânones de Dort é o pelagianismo. Quando os cânones vão rejeitar o arminianismo, eles falam de rejeição de erros. Então, para aqueles em Dort, eles entendiam que o arminianismo era contrário à Sagrada Escritura, era um sistema contrário à confissão belga, ao catecismo de Heidelberg, mas eles não trataram o sistema que eles estavam rejeitando como um sistema herético, era um sistema errado. E é interessante que um conselheiro, um inglês chamado William Ames, um teólogo muito importante daquela época, do século XVII, e também foi muito famoso no século XVIII. A obra dele do século XVIII era mais lida que as Institutas da Religião, o título seria o âmago da teologia. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, eu vou citar a frase dele na íntegra amanhã, que o arminianismo é um erro, não heresia, ainda que o arminianismo tenha algumas inconsistências internas que podem levar aqueles que abraçam o arminianismo para a heresia. Então, ainda que haja alguma animosidade entre calvinistas e arminianos, pelo menos entre os melhores dos 2 lados da controvérsia, há um entendimento que essa é uma briga entre irmãos, é uma briga importante, mas é uma briga entre irmãos. Um ponto que eu acho curioso naqueles que têm a tendência de rotular o arminianismo como heresia é um argumento da experiência. Talvez a minha experiência seja similar a muitos de vocês. Eu fui criado numa igreja batista, com um sistema de apelo, com noções de escolher Jesus, o banco dos ansiosos, ali onde aqueles que recebiam apelo vinham à frente e sentavam. Eu lembro dos hinos que se cantavam em nossa igreja, manso e suave Jesus conquistando, que segurança sou de Jesus. Hinos compostos por arminianos ou pentecostais, isso era cantado em nossas igrejas. Mas eu cheguei à fé nesse ambiente. Eu fui chamado para o ministério nesse ambiente. Eu fui depois educado no ministério nesse ambiente. Em algum momento, Deus colocou no meu caminho o Dr. Russell Shedd, que foi fazer exposição bíblica na capela do seminário, e ele tudo mudou. Mas dentro desse ambiente também, se eu agora rotulo os meus irmãos arminianos como heréticos, eu tenho que jogar fora todas as bênçãos e dádivas que Deus me concedeu naquele ambiente. Porque no final, nós não somos salvos pela compreensão correta de certas doutrinas. Nós somos salvos quando experimentamos o poder dessas doutrinas. Então, uma pessoa pode querer corretamente ir para o inferno, enquanto outra pessoa pode não ter uma boa compreensão da doutrina, mas experimentar a paz, a segurança, a força que vem daquela doutrina, ainda que tenha um pensamento confuso quanto ela. Então, no final, quando a gente pensa nesse debate entre calvinismo e arminianismo, esse é um debate dentro do âmbito cristão mais amplo, é um debate importante.
eu entendo que o calvinismo é bíblico e o calvinismo, a soteriologia calvinista se harmoniza com a estrutura teológica mais ampla do calvinismo, ou seja, com o que nós cremos sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus, Deus e homem, e assim sucessivamente. Mas eu não vou tratar arminianos como inimigos da fé. Isso seria relegar grandes compositores de hinos ao inferno, porque heresia é algo que Deus abomina, algo que não deve ser tolerado dentro da igreja. Nós aprendemos isso em 2 de Pedro, em Judas. Nós teremos que relegar ao inferno grandes escritores, A.W. Tozer, C.S. Lewis, etc. e tal, que edificam a muitos aqui. Então, nós precisamos ter um pouco de cautela quando a gente lida com essas questões. Tecnicamente, e eu encerro aqui, uma heresia é uma negativa ou uma rejeição de uma doutrina essencial, absolutamente central para a salvação. Porque arianos / testemunhas de Jeová são heréticos? Porque eles negam explicitamente que Jesus é Deus encarnado. Se Jesus não é Deus encarnado, então quem estava prometendo perdão de pecados e vida eterna? Um embusteiro? Então, com esse grupo a gente não tem negociação, a posição deles é claramente herética. Um erro, qualquer um de nós está sujeito, eu incluso, é uma falha em entender corretamente uma doutrina que é importante, mas não é de primeira ordem, como a doutrina da Trindade, a doutrina da encarnação do Verbo, das duas naturezas de Jesus, e assim sucessivamente. Okay? Então, em linhas gerais, essa é minha compreensão. Poderia citar um bocado de autores aí para embasá-la, mas eu entendo que o arminianismo, pelo menos o arminianismo clássico, de Armínio, de Wesley, não é herético, é um erro doutrinal, pode ser acompanhado mais adiante, como foi, infelizmente, por alguma heresia, mas pelo menos a soteriologia arminiana não dá para ser rotulada como herética. Deixa eu dar uma palavrinha aqui, acompanhando essa excelente aula que a gente ouviu aqui, professor Franklin, em poucas palavras. Sabe o que você faz com alguém que está errado? Você ensina. E ensino é algo que se faz com amor e com paciência e com graça. Porque você não nasceu sabendo de tudo, não. Nem eu e nem ninguém. Deus é bondoso e gracioso com a gente, e Ele ensina, não é? Com amor. Imagina os discípulos dele, né? Os apóstolos estavam lá no barco com Jesus. Jesus estava acalmando uma tempestade, ele estava fazendo o vento cessar, e eles estavam ainda perguntando: quem que é esse que até o mar faz parar? Nem os discípulos de Jesus sabiam. Jesus, ele multiplicou pães e peixes, e depois ele vai dizer para os discípulos dele: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles começaram a falar: será que ele está falando que é porque a gente esqueceu a cesta de pão lá atrás? Né? E aí ficaram, e Jesus, óbvio, ele dá ali um puxãozinho de orelha neles e fala assim: gente, não é disso que eu estou falando, não. E ele ensina aqueles homens, e ele ensina de uma forma muito prática, porque depois ele vai curar um cego, isso está lá registrado em Marcos capítulo 8, de uma maneira que ilustra exatamente o que ele tinha acabado de falar. Ele primeiro cura o cego de modo que ele enxerga parcialmente, e depois ele faz uma cura completa de modo que ele enxerga plenamente, e isso é muito ilustrativo daquilo que ele referiu-se, por exemplo, com respeito aos fariseus e saduceus, que eram exatamente como aquele cego que não podiam enxergar nada, e depois com os discípulos que estavam com o seu entendimento anuviado, sabiam algumas coisas, mas não sabiam tudo ainda. E a gente vê esse padrão da maneira graciosa com a qual Jesus lida com os seus apóstolos, preparando-os para o ministério, inclusive alguns deles já servindo, porque ainda, mesmo sem saber algumas coisas importantes, eles foram enviados para pregar, eles foram enviados para fazer curas, eles foram enviados para expelir demônios. Jesus se serviu de apóstolos ainda insuficientes, que dependiam dele e que entendiam que ele é quem provia tudo quanto eles precisavam para que fizessem a obra do Senhor. É possível que alguns obreiros ainda talvez não tenham alcançado o nível de maturidade, de entendimento, de conhecimento até de coisas importantes. Até o apóstolo Pedro em algum momento vai dizer: olha, tem alguns ensinos do apóstolo Paulo que são difíceis, não é? E então
em um certo momento, o apóstolo Paulo resiste ao apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro ainda não havia compreendido completamente o propósito de Deus com respeito aos gentios. Aliás, esse mesmo apóstolo Pedro, quando Deus dá a ele uma visão daqueles alimentos que haviam sido purificados por Deus, por assim dizer, para que ele pudesse chegar aos gentios, ele disse: não vou comer. Disse isso para o Senhor. Vocês conseguem entender o que a Escritura está mostrando por esses exemplos para a gente? Que ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, que o aprendizado da doutrina, que o aprendizado da ética cristã, de coisas que são importantes para a nossa vida cristã e para a nossa piedade, é algo que é concedido por Deus, por meio de mestres que Ele levanta no seio da igreja, não é? Na nossa vida cristã, por meio do testemunho da fé, como a gente ouviu aqui, das muitas testemunhas, né, ao longo da história da igreja e da própria Escritura, que vai mostrar pra gente aquilo que Deus quer e aquilo que é a reta e boa doutrina. Então, gente, paciência para ensinar, não é? A gente não nasce sabendo, e Deus é paciente para ensinar a gente deve ser paciente para ensinar o outro, em vez de ficar brigando com o outro, chamando o outro de herege, chamando o outro de burro, chamando o outro disso, daquilo outro, e arrumando confusão em rede social, como muita gente gosta de fazer. É isso.